Fala pessoal, meu nome é Davi Coll e nesse vídeo nós vamos estudar o sábado na Bíblia. Mas a gente vai estudar com muita objetividade, com muita amplitude, com muita profundidade. Então pega aí a sua Bíblia, eu estou usando a Nova Versão Internacional, não tem nenhum motivo específico para eu estar usando essa versão, era só porque era a versão que eu estava usando mais atualmente. E você não precisa ficar se preocupando em anotar todos os versos que eu vou citar, porque no final eu vou mostrar todos eles numa lista para você dar um print e ficar com você, tá bom? Pega a Bíblia e vamos lá. Gênesis 2, versos 2 e 3. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. A palavra santificar tem o significado de separar para um propósito santo. Êxodo 16, verso 29. Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, que a gente chama de sexta-feira, ele lhes dá o pão para 2 dias. No sétimo dia fiquem todos onde estiverem. Ninguém deve sair. Então, o único dia que não estragava era da sexta para o sábado, porque Deus já tinha ordenado para o povo não sair para colher no sábado. Comecinho da Bíblia isso, hein? Agora sim a gente vai um pouco mais para frente quando Deus fala e dá as tábuas com os 10 mandamentos. Êxodo 20, versos 13 a 17. Eu não vou ler os 10 mandamentos inteiros, você pode ler depois com mais calma, mas eu vou tentar citar todos rapidinho aqui, tá bom? Primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, Deus falando. Segundo mandamento, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem para adorar. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Deus não levará isso como, não vai tomar essa pessoa como inocente aqui, ficar usando o nome dele em vão. Eu vou pular o quarto, vamos para o quinto. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. E décimo, não cobiçarás nada, nada que seja dos outros. Mas vamos ler o quarto inteiro porque é o objetivo do vídeo. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias, a citação agora da criação, nos 10 mandamentos, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Todos eles foram falados por Deus para o povo e escritos pelo dedo de Deus. Vamos ao próximo texto. Levíticos 23, verso 3. Lá está dizendo que é um dia de descanso e de reunião sagrada. Olha, os papagaios estão acordando. É um dia de descanso e de reunião sagrada. Então não é apenas um dia para não trabalhar, né? A gente já viu desde o começo que é um dia para se santificar também. E aqui está dizendo um dia para ter reuniões sagradas. Eclesiastes 12, 13. O que está falando aqui o homem mais sábio da história da Terra, pelo menos até então, que é o rei Salomão. O que ele está dizendo nesse verso? Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. E esse tema aqui não está relacionado a medo, não é o objetivo do vídeo, mas ele está relacionado a um temor, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo a autoridade de Deus, reconhecendo quem Ele é. Aí tem alguns outros textos, como Ezequiel 20, 20, Isaías 58, 13 e 14. Eu não vou passar por eles na íntegra, mas eles falam sobre a questão do sábado ser um sinal entre Deus e o povo na terra, o povo dele, ser também um dia para se santificar, um dia que se você separar, você vai receber bênçãos especiais. Muitas das respostas que precisam ser dadas nesse vídeo estão no Novo Testamento, então vamos para o Novo Testamento. O primeiro texto está em Mateus 5, verso 17 a 19. Versos 17 a 19, diz assim: não pensem, palavras de Jesus, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade,
enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Se cumprir significava que Deus estava encerrando ali os 10 mandamentos, então matar não seria mais pecado, roubar não seria mais pecado, adulterar não seria mais pecado, fazer imagens e adorá-las não seria mais pecado. Então não tem como Deus ter cancelado. Inclusive ele diz o seguinte: enquanto existirem céus e terra, existe céus e terra? Céus, terra ali atrás continuam existindo. E ele diz: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço, a menor letra. Então Jesus é bem claro nesse texto. E quando Jesus fala assim, se alguém ainda que desobedecer, ainda que dos menores, ele está falando que existem vários mandamentos, certo? Se tivessem só 2 mandamentos, ele não poderia falar dos menores, ele ia falar o menor ou o maior. Mas ele está falando dos menores porque existem mais do que simplesmente 2. Se você estudar esse texto, você vai entender, Hebreus capítulo 7 a 10, você vai entender o que foi abolido. O que na Bíblia que foi cancelado para o povo de Deus na terra, o que não precisa ser mais feito quando Jesus pisou aqui, morreu e ressuscitou. Mas especificamente no capítulo 9, verso 10, diz o seguinte: Paulo está vindo falando das cerimônias, porque tudo lá no santuário apontava para a vinda de Jesus Cristo. Todos os rituais, praticamente todos, apontavam para a vinda de Jesus Cristo, apontavam para o plano da redenção. Todos apontavam para o plano da redenção e muitos apontavam especificamente para a vinda de Jesus Cristo. E aí Paulo está falando sobre essas cerimônias, ele diz o seguinte, Hebreus 9, verso 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Então a Bíblia está deixando claro aqui o que foi colocado até o tempo da vinda de Jesus Cristo. Todas essas cerimônias que tinham esses símbolos, tudo isso foi até Jesus Cristo. Por exemplo, sacrificar o cordeiro ou outros animais para o perdão dos pecados. Era um método pedagógico que Deus usava, primeiro para o ser humano ter a consciência da malignidade do pecado, da malignidade da transgressão da lei, e segundo, para apontar para o cordeiro puro que viria morrer por todos, até que ele viesse. Então quando Jesus veio, você não precisa mais sacrificar, porque o sacrifício já foi feito. Tudo aquilo apontava para algo que viria no futuro, e veio, acabou. Mateus 5, vou ler o 21 e 22, depois eu vou ler o 27 e o 28. Palavras de Jesus também. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, citação dos 10 mandamentos. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Versos 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então o que Jesus está fazendo claramente nesses versos? Ele está não só citando os 10 mandamentos, ele está também validando os 10 mandamentos, mas principalmente ele está mostrando a profundidade dos mandamentos. Está falando aqui na questão do adultério, olha, se você acha, falando para o homem, que você só adultera, que você só peca contra Deus na questão do mandamento que ordena não adulterar, quando você sai e tem relações sexuais com uma mulher, com uma prostituta, com o que quer que seja, você está muito enganado. Quando essa mulher passar do seu lado e você olhar e cobiçar, você já adulterou. Você já pecou perante Deus. É claro que se o ato for consumado, vai ser muito pior. Se você sair com aquela mulher, vai ser muito pior. Mas você já está em pecado, você já adulterou, você já precisa se achegar a Deus, confessar o seu pecado, se arrepender verdadeiramente e pedir perdão. Então, Jesus está mostrando a profundidade da lei. Mateus 12, versos 10 a 12. Procurando motivo para acusar Jesus,
Eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Jesus está mostrando o que pode e o que não pode fazer no sábado. Ele não está em nenhum momento anulando. Olha só, olha o texto, olha o que o texto está dizendo. Jesus não está anulando nada em relação ao sábado. Ele está dizendo com clareza o que pode e o que não pode. Você fala porque o povo na época, o povo que conhecia a palavra de Deus, o povo estava guardando o sábado cheio de regras que eles mesmos tinham inventado. E eles começaram a atacar Jesus com isso, por causa das regras deles, não por causa das regras de Deus, não por causa da lei de Deus especificamente. E Jesus deixa claro essa questão de ajudar o próximo. Então, você está vendo uma pessoa passar fome no sábado e você considera que, não, porque hoje é um dia de eu não fazer transações, eu não vou levar essa pessoa ali na padaria para ela ter uma refeição, ou ali no restaurante pagar um almoço para ela. Eu vou deixar ela passando fome, porque hoje não é o dia de transações. Não. O amor está acima, o amor a Deus e o amor às pessoas está acima dessas orientações e não, na verdade, não é nem que está acima, é que elas não se contradizem. Então Jesus está deixando claro que o bem, o amor ao próximo, você deve sim exercer no sábado. Marcos 2, 27 e 28. Então lhes disse, Jesus de novo, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem, e ele está falando dele mesmo, Jesus, é Senhor até mesmo do sábado. Então Jesus está dizendo aqui que o sábado, o homem não foi criado para ser escravo do sábado. Então para de inventar um monte de lei que você pode dar tantos passos, milhares de leis que são criadas, que já estiveram muito em alta, mas hoje ainda existem pessoas que consideram isso. Jesus está falando, para de criar tudo isso. O sábado foi feito para o homem, é um presente para o homem, é um benefício para o homem, não para o homem ficar bitolado em 1 milhão de regras e cada dia ficar construindo mais uma. Mateus 22, versos 37 a 40. Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, repara no fim desse texto. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então Jesus fala esses 2 mandamentos, a essência de toda a lei de Deus. E ele termina dizendo que desses 2 dependem todos os outros. Ou seja, eles são a essência, eles são o resumo. Quando a gente vê um resumo de um livro, a gente lê o resumo de um livro, anula o livro? O resumo anula o livro? Com certeza não. Então Jesus está deixando claro que ele está dando o resumo, ele está mostrando a essência. Depois, mais pra frente, você vê na Bíblia, e antes também, falando que nada sem amor é válido. Tudo, toda a lei e os profetas do Antigo Testamento dependem do amor a Deus, de todo o coração e do amor ao próximo como a si mesmo. Romanos 13, verso 9. Pois estes mandamentos, e aí começa a citar alguns dos 10, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo está falando a mesma coisa que Jesus falou, complementando, dizendo, olha, o resumo é o amor, certo? Hebreus 8:10. Falando sobre a nova aliança, Paulo cita Jeremias do Antigo Testamento. Você vê aí o Antigo e o Novo junto. Tem aí alguns momentos que isso acontece e esse é um deles. Paulo cita Jeremias ali então, dizendo qual que é a vontade de Deus para o ser humano. Porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Deus dizendo isso. E Paulo citando o que Jeremias já tinha falado. Agora nós vamos para 2 versos que é o seguinte, gente. Esses 2 versos são muito importantes porque eles tratam de coisas futuras. E o primeiro deles que eu vou ler, se eu pudesse citar assim, se eu pudesse separar os top 3 versos sobre esse assunto na Bíblia inteira, com certeza esse verso estaria entre os top 3. É uma fala de Jesus. E você sabe que a Bíblia não se contradiz. Você sabe que Jesus não comete nenhum equívoco.
Então vamos para o texto direto. Mateus 24, verso 20. Jesus está falando em Mateus 24 sobre pelo menos 2 eventos futuros. A destruição do templo, que aconteceu 70 anos depois de Jesus passar aqui por essa terra, e a segunda vinda dele. Todos os eventos futuros da sua morte e ressurreição. Ele diz assim: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. No inverno, para que a fuga não fosse difícil. E no sábado, para que você não passasse o sábado separado e santificado pelo Senhor, fugindo, ou em desespero, ou de uma maneira que vai ser difícil você passar o sábado como Deus orienta. Jesus está falando de um evento futuro, não tem a menor chance dele errar. Se ele tivesse vindo e se ele considerasse que ao morrer e ao ressuscitar, ou ao passar por essa terra, os 10 mandamentos não fossem mais válidos, ou de repente o 4º mandamento não fosse mais válido, ou ele falasse assim, ó, o que nós fizemos na criação lá de santificar o sábado anula aquilo, anula os mandamentos. Se ele considerasse isso, ele jamais ia falar de algo futuro e falar para guardar o sábado. Jamais ia falar esse texto que ele falou aqui. Então esse texto para mim é a chave para entender muita coisa, porque não tem como crer de outra maneira se você ler esse texto. E se você ler, por exemplo, Isaías 66, 23, Isaías está falando sobre a vida nas mansões celestiais, sobre a vida na glória, no reino celestial, depois que Jesus vem pela segunda vez na terra. Isaías fala o seguinte, palavras de Deus: de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Então, mais um momento em que a Bíblia está falando de algo extremamente futuro e está falando sobre a guarda do sábado. E isso aqui é até muito interessante, porque a Bíblia está afirmando que até no céu, até nas mansões celestiais, até na nova terra, nós vamos guardar o sábado. O sábado continua sendo um dia de santificação especial. João 14,15 diz o seguinte, Jesus também dizendo: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Lucas 23, 54 a 56. Era o dia da preparação, o dia da sexta-feira, hoje que a gente chama sexta-feira, é o dia de preparação para o sábado. É quando se prepara tudo para que no sábado você não precise trabalhar, para que no sábado você consiga santificá-lo da maneira adequada. Então era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. Tudo antes do sábado. E depois fizeram o quê? Descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Eles não sacrificavam mais, como eram os rituais. Por quê? Porque os rituais cerimoniais foram abolidos. Eles entendiam isso. Eles não sacrificavam mais cordeiro nem nada. Mas eles continuavam guardando os mandamentos, os 10 mandamentos. Romanos 3,31. Paulo está falando sobre justificação pela fé. Se eu não me engano, ele está falando sobre justificação pela fé nesse texto. É no texto que vem antes, no capítulo inteiro. Mas nesse texto específico, 3,31, ele diz o seguinte: anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, ponto de exclamação. Pelo contrário, confirmamos a lei. Paulo deixa bem claro. Eu não lembro de muitos momentos até que tem ponto de exclamação, mas isso aqui mostra que ele quer deixar com bastante ênfase. Nós anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, nós confirmamos a lei. Romanos 7, 7 a 12, ele diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Então, como que existe pecado se não tem lei? Não existe pecado. O que a lei faz? A lei mostra o que é pecado. Ela purifica? Não. Ela santifica? Não. Ela salva? Não. Mas ela mostra o que é o pecado, você tem a consciência do que é o pecado, para você se achegar a Deus, para você se arrepender e para você receber a graça de Jesus. Então ela só mostra, ela só deixa claro, dá entendimento para o ser humano. E ele continua: pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, citando 10 mandamentos, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então Paulo está falando que ele não saberia que a cobiça é ruim ou o que ela é, se Deus não tivesse colocado na lei dele. Está mais uma vez confirmando os 10 mandamentos. Isso no verso 7. E aí no verso 12 ele diz o seguinte: de fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. 1 Coríntios 7,19.
A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Paulo está falando aqui sobre a circuncisão, falando agora a circuncisão não é mais o que ela era. Por isso que você hoje, cristão, não precisa circuncidar o seu filho. Ela não tem mais o significado que ela tinha e ela não é mais algo que Deus está exigindo do povo. Mas o que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Hebreus 4, versos 9 a 11. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair, segundo aquele exemplo de desobediência. Tiago 2, de 10 a 11, versos 10 e 11, diz o seguinte: Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago está dizendo aqui com clareza, se você pecar em um dos mandamentos de Deus, você se torna transgressor. Então, se a pessoa peca em um ou peca em vários, ela é transgressora de qualquer maneira. Por isso que Paulo diz, olha, não existiu um ser humano na Terra que nunca cometeu nenhum pecado. Só Jesus Cristo. Então todos já ficaram, pelo menos em algum momento, em situação de transgressor. Todos já pecaram. Então todos estão na mesma situação. E isso também ressalta a graça de Deus, em como que Deus perdoa alguém que tem muitos pecados. E também perdoa os que têm poucos. Mas a questão é que qualquer um dos mandamentos que forem quebrados é um pecado. E ele está citando aqui justamente os 10 mandamentos. 1 João 5, 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Sábado é uma privação? Eu já ouvi isso. O sábado é uma privação, você tem que privar, você não pode trabalhar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Olha só, o sábado é o dia que eu mais espero na semana. Eu, como cristão que guardo o sábado, posso te afirmar assim com toda certeza e com toda a verdade no meu coração, que sábado é o dia que eu mais espero de toda a semana. É o dia que eu não preciso e não devo ficar trabalhando. Não preciso me preocupar com dinheiro, não preciso me preocupar com as coisas desse mundo, não estou nem aí, nem para política, nem para nada. Eu estou separado, com um descanso de maior qualidade, com uma comunhão de maior qualidade, louvando a Deus, passando tempo com a minha família, passando tempo na natureza, fazendo refeições ali de qualidade com a minha família, e adorando a Deus, santificando e também ajudando o próximo, sempre que possível. Às vezes estudando a Bíblia com alguém, às vezes ajudando alguém, já fiz visitas em orfanato, em asilo, em dias de sábado. Olha só, é o dia que eu conheço muita gente que guarda o sábado que diz que fica até ansioso, não vê a hora de chegar o sábado. Porque é um dia maravilhoso, é um dia fenomenal. Como que uma pessoa que está se preparando para o céu pode achar que isso é um dia de privação? Eu não consigo entender. Como uma pessoa pode achar que isso é um dia de privação? Mas eu não vou ficar assistindo a minha série favorita, eu quero assistir La Casa de Papel e no sábado eu não posso assistir La Casa de Papel por causa que eu guardo o sábado. Se você está preocupado em assistir La Casa de Papel, se é aí que está seu coração, ou qualquer outra série, eu não tô querendo aqui, o objetivo não é ficar citando essas coisas mundanas ou não, mas se seu coração está nessas coisas, como que você acha que você está se preparando para o céu? Como que você acha que você está se alinhando cada vez mais para ficar com Deus? Então o sábado é um dia perfeito para você se alinhar e viver uma cultura do reino mais aprofundadamente na sua vida, ou de forma mais isolada, assim, que você não precisa se preocupar com o resto. Sábado é o dia do posso, é o dia do finalmente, eu não quero saber do resto. Eu muitas vezes, quando eu morava em cidade grande, eu deixava o celular sem internet no sábado, porque eu não queria nem ficar recebendo um monte de mensagem de WhatsApp. Essa era uma escolha minha.
Porque começa a chegar um monte de assunto, um monte de informação, eu não queria. Eu falei, não, eu quero passar tempo de qualidade, de oração, de adoração, com a minha família, quero sentar, comer, olhando nos olhos da minha família. Claro que a gente deve fazer isso todo dia, mas o sábado era um dia especial, onde eu juntava mais membros da família. Então achar que o sábado é um dia de privação, ou alegar que o sábado é um dia de privação, só pode vir de alguém que não entende o que é o sábado, que não entendeu o que significa a guarda do sábado. Não tem como uma pessoa que é cristã não gostar e não se alegrar no sábado. Livro de Apocalipse, capítulo 14 e verso 12. Aqui está a perseverança dos santos. E você sabe que santos na Bíblia não são os santos como a Igreja Católica Romana diz que são santos, né? Você sabe que a Bíblia fala que os santos são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, estão vivendo o reino de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, que são os que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então tem duas características que Deus chama para os cristãos, para o povo de Deus na terra: guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo. Oh, mas Davi, isso significa então que se a pessoa não guardou o sábado até agora, ela não é um cristão verdadeiro? Não estou dizendo isso. As pessoas, elas são julgadas por Deus de acordo com a luz que elas têm. Então, se uma pessoa nunca teve clareza, ou nunca conheceu esses textos, nunca teve uma clareza em relação ao entendimento do sábado, Deus está considerando esse tempo onde ela está ignorante em relação a isso. Então, Deus não está colocando como se ela conscientemente estivesse escolhendo transgredir uma lei ou um mandamento. Em Apocalipse 12, 17 diz o seguinte: o dragão, falando de Satanás, irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, que eram quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Os dois textos dizem a mesma coisa. Então todo cristão é chamado a ser fiel aos mandamentos de Deus e a se manter fiel a Jesus Cristo, permanecendo fiel a Jesus Cristo. E aí eu tenho que citar também outro texto que está um pouco antes. Eu estava seguindo mais ou menos uma ordem cronológica aqui, mas eu vou citar agora Daniel. Porque Daniel e Apocalipse são dois livros proféticos que falam basicamente de profecias. E a gente, para entender esse tema, a gente tem que passar lá em Daniel rapidinho. Então, Daniel, capítulo 7, versos 24 e versos 25. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Quando que isso tudo começou a acontecer? No ano 300 depois de Jesus Cristo, 300 depois de Cristo mais ou menos, tinha um imperador romano que chamava Constantino. E muita galera do protestantismo conhece Constantino, por vários motivos. A gente vai citar um deles hoje. Constantino, o imperador Constantino, ele era um cara meio convertido. E a igreja romana, na época, começou a cometer o mesmo erro, que é um dos piores erros de todo o povo cristão, de todo o povo de Deus em toda a história da humanidade, e continua sendo, que é baixar um pouco as normas para tentar agradar mais gente, envolver mais gente. Então a igreja romana começou a ver que era interessante que o imperador de Roma se convertesse ao cristianismo, para eles terem poderes de lei, para eles terem poderes políticos, para eles poderem executar muitas das suas intenções, não só no ambiente religioso. Então eles viram isso e eles resolveram baixar um pouco a norma, resolveram assim, não, vamos aceitar mesmo assim. Sabe aquela história de tipo, vem, você está em pecado, você faz um monte de coisa que desagrada a Deus, vem e vai mudando aos poucos aí, isso daí não é tão assim, a gente vai tolerar isso um pouco, a gente vai até se envolver com isso um pouco. Não, Deus chama todos os pecadores, chama, mas ele fala, não se mantenham pecadores assim, não é para se manter no pecado. Jesus virou para Maria Madalena e falou, vá e não peques mais. Não era para ela continuar sendo uma prostituta. Então, quando a igreja romana aceitou Constantino, o imperador Constantino, ela permitiu com que várias heresias entrassem dentro da igreja cristã. Várias. Entre elas, a questão do dia de guarda. Constantino, ele era um adorador do deus Sol. Você sabe que em inglês, domingo significa Sunday, né? Dia do sol.
isso tem relação com esse fato histórico. Então, os que adoravam o sol guardavam o domingo. E ele entrou para a igreja e a galera, e ele estava meio convertido, não estava convertido completamente, e os líderes da igreja começaram a aceitar algumas coisas e maquiar algumas outras coisas. Entre elas também está a adoração a imagens e tal, e aí que começou a ser introduzida na igreja romana a questão de adoração a imagens, a questão da mudança do dia de guarda. Então, no dia 7 de março de 321, o imperador Constantino promulgou uma lei que obrigava o descanso no domingo, o descanso no dia do sol. Inclusive, até a Igreja Católica declara em um documento de 1962 o seguinte: a Igreja, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Então a própria Igreja Católica aqui confessando que essa mudança do sábado para o domingo foi feita por eles. E isso foi feito na época de Constantino. Então, olha como é que são as coisas. Como que a gente vai fazer o povo, como que a gente vai unir o imperador que não quer guardar o sábado, ou que não entende que o sábado é santo, ou que não quer deixar de guardar o domingo, como a gente vai unir, ele já está aceitando a Jesus Cristo, mas como a gente vai unir o povo cristão e ele para a gente conseguir ter tudo o que a gente quer? A gente vai ter que fazer as coisas de uma forma que agrade todo mundo. Então começa a se colocar, olha, nós devemos guardar o domingo porque Jesus ressuscitou no domingo, olha só, é um dia bonito, vamos celebrar esse dia. É realmente, pode haver uma celebração em relação a isso. Jesus ressuscitou no domingo. É o dia de guarda da Bíblia? Não. Deus autorizou essa mudança em algum momento na Bíblia? Não. Eusébio foi um bispo que ele era muito bajulador de Constantino. E ele reconhece a sua falsidade e indica os verdadeiros autores da mudança do sábado para o domingo. Abre aspas, palavras do bispo Eusébio. Todas as coisas que se deveriam fazer no sábado, nós as transferimos para o dia do Senhor, que eles consideravam domingo. Então eles transferiram e eles estão dizendo que eles transferiram. Isso está em Leis e Deveres Sabáticos de R. Cox. Eusébio então era um bispo bajulador de Constantino. E você sabe como é que é. Você sabe como é que isso funciona. Isso no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Sempre tem muita gente bajulando gente poderosa. Isso sempre vai acontecer. E infelizmente tem gente disposta a ceder com os princípios bíblicos para bajular essas pessoas. Com o estabelecimento do papado, gradativamente foi se perdendo, foi se pretendendo trocar o sábado para o domingo. Então quando se estabeleceu mesmo, se firmou que existiria um líder da forma que a Igreja Católica Romana colocou o Papa dentro da Igreja cristã, foi aos poucos se mudando. Então foi gradativo, começou a se exaltar o domingo primeiro. Primeiro o sábado já era guardado. Até 300, gente, isso precisa ficar claro, até 300 depois de Cristo, desde a criação do mundo até 300 depois de Cristo, não haviam discussões sobre o sábado. O sábado era guardado por todos. O povo de Deus, do Antigo Testamento, depois os cristãos do Novo Testamento, a gente está vendo tudo isso na Bíblia, até o ano 300. No ano 300 começou essa discussão por poder e começou a se trocar, a se guardar também o domingo e não só o sábado. Eu imagino até que por isso que hoje o fim de semana seja o sábado e domingo, mas enfim, eu não posso afirmar isso historicamente com nenhuma citação. Mas começou-se a enaltecer, a guardar também o domingo, e aí depois começou-se a não só guardar também o domingo, mas a diminuir o sábado e aumentar o domingo, até que a Igreja Católica Romana trocou, realmente. E, inclusive, a Igreja Católica Romana fez alteração nos 10 mandamentos. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que os 10 mandamentos estão alterados pelo poder do Papa, alterados pelo poder papal, sem nenhuma afirmação na Bíblia para isso acontecer. Isso é uma heresia gigantesca, mas está lá. Os 10 mandamentos foram trocados. O que foi trocado? Eles tiraram o segundo mandamento, que fala para não adorar imagens. Eles tiraram, aí ficaram 9. Aí o quarto, eles trocaram do sábado para o domingo. E o 10º, que ficou o 9º deles, eles dividiram em 2, não cobiçarás. Então eles dividiram não cobiçarás algumas coisas e não cobiçarás outras, dividiram em 2 mandamentos para continuar falando o que são os 10 mandamentos. Mas eles fizeram essas alterações. Então toda vez que alguém não guarda o sábado, e aí pode não guardar nenhum dia, ou guarda o domingo, essa pessoa está homenageando Roma, está homenageando Constantino, está homenageando o papado, não está homenageando a Deus.
Isso então, além de pecar, além de ser pecado, como a gente viu que qualquer um dos mandamentos quebrado é pecado, a pessoa está homenageando a Roma. E muitas vezes de forma inconsciente. E se você fazia de forma inconsciente, hoje você está tendo essa luz e você é responsável por essa luz. E aí por que eu citei Daniel? Vamos lá voltar em Daniel. Quando Daniel fala que terá um rei diferente, que falará contra o Altíssimo, contra Deus, vai oprimir os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis, ele está falando do poder papal, que oprimiu os santos. A Igreja Católica perseguiu os cristãos, todos que, você conhece a história, mas por mais de 1000 anos, que é o que está logo depois aqui, tempo, tempos e meio tempo. Eu não vou explicar essa profecia inteira aqui agora, mas a Bíblia deixa claro quanto significa esse tempo, tempos e meio tempo. E foi exatamente o período em que a Igreja Católica Romana perseguiu todo aquele que queria estudar a Bíblia e queria seguir a Bíblia, queria ter liberdade de consciência para seguir a palavra de Deus. Eles perseguiram e mataram. Então, esse rei, olha lá, ele falará contra o Altíssimo, ele oprimirá os seus santos, oprimiu durante mais de 1000 anos. Tem, se eu não me engano, 1260 anos. Tentou mudar os tempos e as leis. Como? Mudou o tempo de guarda, o dia do sábado para o domingo, e mudou as leis, mudando os 10 mandamentos. Isso aqui era profético. Daniel, na Bíblia, inspirado por Deus, falou que isso iria acontecer. Então, não tem como citar esse texto e não ficar impressionado, e não ver como ele é forte, não ver como as profecias elas se cumprem com exatidão e como que Deus ele se preocupa já em falar como as coisas vão acontecer, ele dá entendimento para a gente poder olhar para o passado e entender. Então, ó, até aqui nós estamos quase terminando, eu quero citar ainda algumas coisas importantes, fica até o final, mas olha a importância da gente estudar a Bíblia a fundo. Se a gente não estuda a Bíblia, a gente não tem conhecimento, a gente não entende o que a gente precisa entender, o que já foi revelado para a gente. É o que a Bíblia mesmo diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Apocalipse 22, versos 18 e 19 diz o seguinte: declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Deus está falando aqui através de João, no Apocalipse, nesse texto que a gente leu, que ninguém tem autoridade para mudar nada na Bíblia e que as consequências serão eternas para aqueles que quiserem mudar, acrescentar ou tirar. Gálatas 1:8 diz o seguinte: mas ainda que nós, Paulo está falando, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Pesada essa palavra. Ninguém tem autoridade para mudar nada no que Deus revelou, no que Deus fez. Nem que seja um anjo, cara. Se aparecer um anjo, se eu estiver aqui gravando esse vídeo, aparecer um anjo de luz aqui agora no vídeo e falar, e esse vídeo viralizar, porque tem um anjo falando e o anjo fala, olha, a guarda do domingo é o dia de guarda. Paulo está falando, nem se isso acontecer, esquece, deleta, que isso seja amaldiçoado, porque a Bíblia é a Bíblia, a palavra de Deus é a palavra de Deus. Não vai mudar nada na palavra de Deus até o fim. Vai ter um monte de gente que vai ver esse vídeo que com certeza não guarda o sábado e é cristão há muito tempo e já viu várias explicações e está perguntando, e os textos que falam que não se deve guardar o sábado? E aí, como que eu entendo isso? Tem vários textos, a maioria dos textos que são usados para se falar que o sábado não deve mais ser guardado, eles são textos fora de contexto, a maioria. Então são textos que se você pegar o contexto inteiro, se você ler o capítulo inteiro e tal, você vai entender com clareza o que está sendo falado. Então a maioria é assim. Mas eu vou pegar aqui um específico, que é um dos mais complexos de se entender, um dos que eu considero mais complexos de se entender, um que pode bugar mais a mente aí com facilidade. E eu quero pegar esse texto para você entender esse texto. É Colossenses 2, 16 e 17. Já teve muitas vezes que eu estava conversando com pessoas sobre o sábado e as pessoas usaram esse texto. Olha só o que diz o texto. Paulo dizendo: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Lembra que eu falei para vocês que tudo que apontava para Cristo finalizou quando Cristo veio, lá do santuário, do Antigo Testamento.
E Paulo está usando aqui o termo sombra, falando que essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, quando Deus estabeleceu, olha só, vamos entender. Quando Deus estabeleceu lá no Éden que a semana teria 7 dias e que o sétimo dia, o sábado, era um dia separado, abençoado e santificado, isso apontava para Jesus Cristo? Não. Não tinha nada a ver com a vinda de Jesus Cristo isso. Não tinha específico, não é que não tinha nada a ver, né? Não, isso não apontava para a vinda de Jesus Cristo. Isso não era nenhum símbolo da vinda de Jesus Cristo. Quando ele deu os 10 mandamentos apontavam para a vinda de Jesus Cristo? Também não. Então, o que Paulo está falando aqui? Por que Paulo está falando sobre sombras, sobre coisas que apontavam para Jesus Cristo e está falando e citou aqui o sábado? Vai lá em Levíticos 23, 32, lá no Antigo Testamento, diz o seguinte: é um sábado de descanso para vocês e vocês se humilharão. Quando isso? Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. Então, no Antigo Testamento, você vê que existe o sábado da semana, dos 10 mandamentos, o sétimo dia, mas também existe a palavra sábado sendo usada para algumas cerimônias. E aqui em Levítico, sábado está sendo usado para uma cerimônia. E não é só esse texto, esse é um exemplo. Sábado está sendo usado para uma cerimônia que acontecia num mês específico, no 9º dia do mês, então podia ser terça-feira. Era uma cerimônia que era considerada um sábado. E Paulo está falando aqui sobre as cerimônias. Volta lá no que Paulo falou em Colossenses. Alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, que eram cerimônias, ou festividades religiosas, ou dos dias de sábado. Está falando das celebrações de dia de sábado. Não está falando do sábado da semana. Não está falando dos 10 mandamentos. Se você considerar que ele está falando dos 10 mandamentos, você está desconsiderando o fato de existir outro sábado na Bíblia, no Antigo Testamento, e você está riscando todos os outros textos que a gente estudou até agora. Todos esses textos que a gente leu que Paulo está falando da lei, que Paulo está falando dos 10 mandamentos, que Paulo está falando que o mandamento é santo, bom. Você está anulando tudo isso e dizendo que por causa disso aqui, Deus está dizendo que o 4º mandamento tem que ser riscado. Então é simples assim. Paulo está falando das outras cerimônias que eram chamadas de sábado, não do dia da semana. Ele está citando várias cerimônias e ele inclui ela. Romanos 14:5 é um outro exemplo. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere todos os dias iguais. Tem uma Bíblia de Genebra que diz o seguinte, ela dá uma explicação onde ela fala o seguinte, é uma Bíblia que inclusive está falando sobre a guarda do domingo, porque na realidade, antes do protestantismo e até na verdade no protestantismo, eles ainda acreditavam que o sábado tinha sido trocado para o domingo, mas eles não acreditavam que tinha sido anulado, eles acreditavam na troca. E aí essa Bíblia está dizendo o seguinte, ó, provavelmente Paulo está fazendo referência ao calendário, ao minucioso calendário judaico dos dias santos. É improvável que o Paulo tivesse em mente falar sobre a guarda do sábado, da semana. E se Paulo tivesse com esse dia em vista, seria mais natural para ele dizer: um considera o sábado mais sagrado do que os demais dias. Não um considera um dia mais sagrado do que o outro. Se ele estivesse falando um considera um dia mais sagrado do que o outro, se ele estivesse falando do sábado, ele ia falar do sábado, ele não ia falar de considerar dia. Então ele está falando para pessoas que consideram, olha, se vocês consideram a terça-feira mais sagrada ou outro dia mais sagrado, vocês, ninguém julgue vocês por causa disso, pare com isso. Pare de uma pessoa que considera a terça-feira ou qualquer outro dia de festa sagrado para querer impor. Paulo não está falando dos 10 mandamentos e Paulo não está falando do sábado, senão ele falaria o sábado. E, mais uma vez, se você pegar esse texto e tentar dizer que Paulo está falando que não se deve guardar o sábado, você tem que riscar todos os outros. Então a Bíblia você estuda como? Pegando tudo que ela fala sobre o assunto. Você vai falar sobre vida após a morte. Você tem que pegar tudo que a Bíblia fala no Antigo e no Novo sobre o assunto e comparar. E entender o que a Bíblia está ensinando e ler os contextos de tudo. Da mesma maneira, esse texto aqui não está falando sobre o sábado, está falando sobre pessoas que consideram dias santos, que não seja o sábado. E em Colossenses você viu também que Paulo está falando sobre cerimônias. Então, rapidinho, vamos... Ó, o sol está raiando, está chegando aqui no meu rosto, mas dá para segurar. Vamos passar aqui um resuminho. Não é nem um resumo, é na verdade assim,
alguns tópicos aqui importantes de entendimento que a gente tem que ter. Para anular o sábado, você precisa crer que Deus descriou o sábado. Ele criou no começo. O primeiro sábado que existiu, Deus estipulou que fosse um dia santificado. Você tem que acreditar que Deus, por algum motivo que não está na Bíblia, Deus descriou isso. Deus falou, ó, essa criação minha, esquece, anula. Você tem que acreditar que os 10 mandamentos não são mais válidos. Mas provavelmente você, se você é cristão e não guarda o sábado, você foi ensinado nos outros 9. Deus acima de tudo, não ter ídolos, não criar imagem para adorar, não dizer o nome de Deus em vão, honrar teu pai e tua mãe, não matar, não adulterar. Você acredita nos 9, mas você pula o quarto. E hoje você está sabendo que você pula o quarto por uma tradição humana que aconteceu em 321 depois de Cristo. Aconteceu há 1700 anos atrás. Não é algo bíblico e não é algo ordenado por Deus. Se não tem, você precisa também dizer, para dizer que o sábado não deve ser guardado, ou que não é um dia santo, né? Você precisa acreditar que não existe mais lei, que os 10 mandamentos foram abolidos, então se não tem lei, não tem pecado, você pode sair adulterando, fazendo o que você quiser, que não existe mais pecado. E os outros textos para não guardar o sábado, como eu falei, eles já são claros por si só, e se você tiver alguma dúvida, ora, pede Espírito Santo, estuda a Bíblia, e se ainda assim, orando, estudando a Bíblia estiver difícil, dá uma bugada lá, pesquisa, vê o que as pessoas falam sobre isso, entenda o que as pessoas falam sobre isso, entenda o que alguém que guarda o sábado, por exemplo, fala sobre esse texto, como que ele se explica. A gente tem que buscar conhecimento, a gente tem que fazer a nossa parte. A Bíblia é infalível, certo? E você precisa, se você for acreditar que o sábado não é mais um dia de guarda, você precisa acreditar que a Bíblia não é infalível, porque se ela fala dos 10 mandamentos o tempo inteiro, se ela é tão clara nisso, você precisa riscar tudo isso. Para você que está acostumado na caminhada cristã e você está conhecendo isso, isso vai ser só mais um passo. Vai ser mais um momento onde talvez você tenha que ir contra a multidão para seguir a Deus de verdade, para ficar no assim diz o Senhor. A Bíblia diz que tem que ter um assim diz o Senhor. Se não tiver um assim diz o Senhor, se não tiver lá na palavra de Deus, Deus ensinando isso com clareza, a gente não deve acreditar. Então, e nem viver. Então, se você hoje está entendendo isso, e você já teve vários momentos na sua vida que você teve que ir contra a multidão, esse é mais um momento. Decide, escolhe ficar do lado de Deus, escolhe ficar no assim diz o Senhor, escolhe ficar com a palavra. Você vai ser julgado pela luz que você tem. Todos nós, estava ali o tempo inteiro na Bíblia, estava o tempo inteiro escrito na Bíblia tudo isso. E como que a gente não tem entendimento? Porque muitas vezes a gente está numa tradição, a gente está vindo de uma tradição. Olha só, analisando o que a gente analisou hoje, fica claro o seguinte: a pessoa que está seguindo uma tradição humana não é a que está guardando o sábado, é a que não está guardando o sábado. A pessoa que não guarda o sábado ou guarda o domingo, ela está seguindo uma tradição humana imposta por um imperador e por um poder papal. Ela não está seguindo a tradição, o que Deus orienta. Ela está seguindo uma tradição humana. Então, olha que perigo. Quantas vezes, cara, eu vi gente que guarda o sábado sendo atacada, dizendo que essa pessoa está seguindo uma tradição humana, quando é justamente o contrário. Um estudo um pouco mais aprofundado e você chega à conclusão clara que quem está vivendo uma tradição humana é quem não guarda o sábado, não quem guarda o sábado. Davi, tem gente que não guardou o sábado, nunca guardou o sábado, que vai ser salva? Com certeza, com certeza. Presta atenção no conteúdo desse vídeo. Eu não estou dizendo que só pessoas que guardaram o sábado foram salvas. Eu não estou dizendo isso em nenhum momento, e a Bíblia não está dizendo isso também em nenhum momento. Mas a Bíblia está dizendo que o sábado é o sábado. Então, existem muitas pessoas que não tiveram, como eu falei em outro momento, que não tiveram o claro discernimento sobre esse assunto. O começo do protestantismo, por exemplo, com Lutero, com John Hus, com vários outros, eles não chegaram a entender a verdade sobre o sábado. Eles começaram a desmascarar muitas das mentiras do papado e da igreja romana, mas eles não chegaram a entender sobre o sábado, por exemplo. Mas eles viveram à altura da luz que eles tinham. O mais importante para Deus é que você viva à altura da luz que você tem. Então tem muita gente que é povo de Deus verdadeiro, que está assim estremecendo o inferno, que está fazendo muito na obra de Deus na terra, que nunca guardou um sábado. Isso é até os nossos dias hoje, isso é uma verdade. E a Bíblia não está falando contra isso. E nem eu estou falando contra isso nesse vídeo. Eu creio inclusive nisso, inclusive muito do meu aprendizado está relacionado com pessoas que me ensinaram e são pessoas que não guardavam o sábado.
Porém, existe um momento na Bíblia também, e aí é outro vídeo, mas a Bíblia fala que todos os cristãos verdadeiros vão receber toda a luz sobre toda a verdade. E talvez esse dia aqui, ó, você vendo esse vídeo, seja o seu dia. Mas muitas pessoas vão receber a luz sobre toda a verdade. E existe um momento, após o fechamento da porta da graça, em que todos os cristãos, eles são considerados os santos ali de Apocalipse 14, que diz que eles vão guardar os mandamentos de Deus e serem fiéis a Jesus. Depois do fechamento, esse é um outro estudo, que não vai ser agora, mas depois do fechamento da porta da graça, quando a graça acaba para o ser humano, quando Jesus encerra a obra dele, mas ainda antes dele vir pela segunda vez, fechou a graça, dali para frente todos os cristãos fizeram a sua decisão. Todos tiveram a luz sobre o assunto e não existe mais cristãos vivos que não guardam todos os mandamentos de Deus e não têm a fé em Jesus. Mas esse é um outro momento, que não é agora ainda. Está muito perto de acontecer, mas ainda não é agora. E por que a guarda do sábado deve ser do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado? Quando você vê, quando Deus criou a terra, Ele criou a mudança, a virada do dia no pôr do sol. Então a gente criou o esquema que a gente criou de horas, 24 horas por dia, e a gente coloca que o dia vira à meia-noite, mas no calendário de Deus o dia vira no pôr do sol. Você vê até no relato da criação citado, houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, vem primeiro a parte da tarde e noite, depois vem a manhã, porque é de um pôr do sol ao outro, e você tem outros textos bíblicos que afirmam isso, por isso que a guarda do sábado deve ser considerada de acordo com o calendário de Deus, não com o calendário do homem. Por isso que eu guardo o sábado, do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado. O último texto que eu quero citar está em Atos 5, 29. É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Tem uma outra versão que diz, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Você vai ter que tomar a sua decisão. Se você é cristão já há muito tempo, você sabe que muitas vezes a gente tem que tomar decisões contra a maré, contra o fluxo. E talvez esse seja mais um momento da sua vida. Escolha o assim diz o Senhor. Fica só com o que Jesus está dizendo, fica só com o que a Bíblia está dizendo, fica só com o que Deus está ordenando. Não siga nada que o ser humano esteja ordenando. Faça isso, junta a sua família. Você está conhecendo essa verdade agora? Junta a sua família, faz do sábado um dia especial. Faz do sábado o dia que o Senhor deseja que ele seja. Tem muita gente hoje falando sobre o sábado, cada vez mais, e Deus escolheu assim. Deus escolheu assim. À medida que vai chegando perto do tempo do fim, Deus quer que todos tenham muita clareza, tenham toda a clareza e todas as oportunidades em relação a tudo isso. Por isso que tantas pessoas, eu tenho visto pessoas famosas até falando sobre o sábado e muitas delas entenderam sozinhas, não precisou ninguém explicar. Elas leram a Bíblia e falaram, tá aqui, como eu nunca entendi? O Espírito Santo guiou elas para ter esse entendimento. O Espírito Santo guiou elas para ter um entendimento que era completamente contrário a toda a tradição da própria pessoa, a toda a história e tudo que ela tinha de conhecimento. Que você então, na sua vida, de verdade, esse é o meu desejo, que você na sua vida toda, viva, ensine seus familiares e todas as pessoas que você tiver contato a viver as coisas que tem um assim diz o Senhor na Bíblia. Nunca a viver uma tradição que é humana, passageira e demoníaca. Um forte abraço para você e tamo junto, galera. Rumo ao céu.